Pai, Senhor, a todos, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu sou a pastora Edna, da Igreja Coração Forte. Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor que está no livro de Gênesis. Precisamente, eu quero falar nesse mês, onde nós estamos nos aproximando para o final do propósito, e o Senhor tem colocado muito forte sobre Noé, o velho Noé, o velho e bom e sábio Noé. Quando Noé começou a construir aquela arca que o Senhor ordenou, o Senhor tinha ordenado a Noé, falou para Noé que era necessário construir uma arca. O Senhor disse o tamanho, a largura, toda a forma da arca, tudo, a medida, a forma, como seria, foi tudo descrito pelo próprio Deus. E Noé, ele simplesmente estava obedecendo a palavra do Deus Todo-Poderoso. E eu fico imaginando, nos dias de hoje, se o velho Noé estivesse construindo essa arca nos dias de hoje, no meio de tudo que nós estamos vivendo, incredulidade, apostasias, enfim, tantas coisas. Imagine um homem construindo uma arca no meio de um sol quente, outro dia de muitas chuvas. As pessoas olhavam para Noé e chacoteavam, zombavam, faziam um pouco. E cada vez que as pessoas o afrontavam, discriminavam, chamavam de o velho está louco, quem já viu, isso nunca vai acontecer. E o velho Noé, amigo de Deus, ele permaneceu firme naquela construção. Ele permaneceu firme em ouvir a voz de Deus. E eu tenho certeza que dentro da sua casa, no meio da sua parentela, no ciclo de amizade, nos seus vizinhos, as pessoas achavam em seu coração que aquilo tudo era uma tolice. E eu também acredito que em muitos momentos, que foram vários anos para construir a arca, Noé, na primeira semana, no primeiro mês, primeiro ano, até que ele estava até certo, convicto, né? Obedecendo e sabendo que ia ser necessário aquela arca. Mas quando começou a se passar os anos, o tempo, eu fico imaginando, será se Noé não começou a olhar para aquela arca e perguntar para si mesmo, mesmo que não abrisse seus lábios, e disse, será se vai valer a pena? Será que vai precisar mesmo dessa arca? E quando foi um certo dia, depois de muito tempo, depois de muitos anos, depois de muito tempo, de muito trabalho, de muito sacrifício, de muita renúncia, de muita obediência, de muitas coisas, porque foram anos a fios. Mas quando chegou um certo dia, o Senhor disse para o velho Noé, velho Noé, pega todos os bichos, o macho e a fêmea, e coloca para dentro da arca. Coloca a sua família também dentro da arca. E Deus foi dando as últimas ordens, ordenando ao velho Noé. E quando tudo finalizou, toda a construção, o revestimento da arca, as portas, a janela, Deus foi cauteloso. Deus falou assim no mínimo detalhe. Deus falou no profundo. Porque a Bíblia diz que não faltou nada para Noé, sua família e todos os bichos que ele havia levado. E o Senhor colocou todos os bichos sem discriminação. Porque haveria a necessidade de ter semente, de ter uma semente de cada espécie. Porque Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. E passaram-se aqueles dias, veio o dilúvio. Eu fico imaginando o desespero daqueles que estavam por fora da arca. Aqueles que estavam dentro da arca, eles não tinham a noção do que estava acontecendo lá fora. Porque a arca estava fechada por dentro e por fora. Porque a Bíblia diz que o Senhor fechou a arca por fora para que Noé não abrisse. Quando toda aquela cidade, todo aquele povo começasse a gritar. E eles lá dentro, eles estavam seguros. Eles estavam na rocha, eles estavam no esconderijo da sombra do Onipotente.
Ele estava escondido diante do Deus Todo-Poderoso. Aquela arca significava a presença de Deus, o esconderijo de Deus. E a Bíblia diz que se passaram os dias, muitos dias, e Noé manda uma pomba para saber se já poderia voltar. Vamos se traduzir para os dias de hoje, para ver se poderia aterrissar. E a palavra do Senhor diz que a primeira pomba foi, não voltou. E o Senhor mandou ele soltar outra, e ele soltou. E quando aquela outra pomba volta, com aquele galho da oliveira, as coisas de Deus, amados, ele é tão perfeito. É tão perfeita. As coisas de Deus é tão certa, tão direcionada, tão convicta, tão dinâmica, tão 100%, que aquela pombinha traz um galho de oliveira. Oliveira representa o azeite, né? Quer dizer, já começava um novo tempo ali. E quando vem aquela pombinha, e quando vem aquela notícia, o velho Noé entendeu que era hora de aterrissar, e aterrissou em uma cidade muito proporcional para aquilo. Deus havia também criado uma rota, né? Porque eram muitas águas, com certeza. Aquela arca andou por vários lugares, por várias cidades, mas tinha uma cidade que era o ponto final daquela viagem. E vai ser o título dessa mensagem. Mas com tudo isso se resolveu, toda a família salva, tudo aquilo estava salvo. E Noé planta uma vinha. E quando Noé planta essa vinha, ele não estava acostumado a beber. E a Bíblia diz que ele fez um suco, e esse vinho foi muito forte. E ele bebeu daquele vinho. Ele não tinha noção. Ele não queria trazer escândalo para a obra de Deus. Ele não queria trazer reboliço, ele não queria trazer divisão. E o intuito do velho Noé beber aquele vinho, daquela vinha que ele havia plantado, é por conta que ele estava muito alegre, porque tudo aquilo que o Senhor havia dito a ele estava se cumprindo e tinha se cumprido. Então ele estava feliz. Mas o intuito do velho Noé não era escandalizar. Mas um dos seus filhos, Cã, ele vê o seu pai nu, bêbado, embriagado, e ele começou a zombar do seu pai. Começou a afrontar o velho Noé. Às vezes aqui eu quero abrir um parênteses. Nunca nós devemos nos aproveitarmos de uma fraqueza de um irmão nosso. Não importa o cargo que ele ocupe, ou se também ele não tem um cargo nenhum. Mas no momento da fraqueza dos nossos irmãos, não é bom rir, não é bom afrontar, não é bom humilhar. A palavra do Senhor diz que os outros filhos de Noé, vendo seu pai na nudez, pegou o seu casaco e vestiu seu pai. Protegeu seu pai. Amparou o velho Noé. E Noé, quando voltou em si, que se deu conta daquilo tudo que tinha acontecido, ele amaldiçoou o seu filho Cã. E ele diz: você servirá para os seus irmãos. Olha só que coisa. Porque o que o velho Noé esperava do seu filho Cã? A mesma atitude que o outro fez. Sabe, amados, a Bíblia diz que tem 3 tipos de pessoas: o tolo, o sábio e o inteligente. E nesse propósito de afronta, o Senhor tem nos ensinado muito. Cada palavra que eu compartilho com você, primeiro Deus tem nos ensinado. E Noé ficou tão chateado com seu filho Cã, que o amaldiçoou e disse que ele serviria
de escravo. Ele seria o menor de toda a sua casa e seria escravo dos seus irmãos. E tudo isso aconteceu. Se você vê a descendência desse moço, você vai ver quem são eles. E se você vê a descendência dos outros filhos, você vai ver também quem são eles. Eu quero dizer a você, nós estamos nos aproximando do término desse propósito. O que é que te afronta? Quando as pessoas te afrontarem, procure não lançar palavra de peso. Quando as pessoas rirem, zombarem, chacotearem, fazer motim, fofoca, contenda, disse não me disse, tentar te denigrir, qualquer coisa, qualquer situação, procure nunca abrir seus lábios para amaldiçoar. Porque uma palavra lançada, uma palavra dita, ela não volta mais atrás. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E o velho Noé cumpriu o propósito e o projeto de Deus. Que você também seja assim também. Cumpra. Decida a servir ao Cristo, ao Deus de Israel, de todo o coração. E cumpra o chamado do Senhor na sua vida. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer, que Deus possa te encorajar, que Deus possa lhe dar estratégia, sabedoria, entendimento, conhecimento, que as janelas do céu possam abrir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que nesse propósito, o que é que te afronta, você tenha resiliência para sair de todas e todos aqueles que te afrontam. Deus abençoe grandemente. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus.